Agora, Mauro César Pereira, eu estava querendo te ouvir sobre esse assunto. Qual? O Casares na Fórmula 1? Não. Eu queria saber qual é o piloto favorito do Casares. Se ele gosta do Verstappen, do Norris, Não, o Norris andou saindo com camisa do Palmeiras. Aí. Ah, então não é o Norris. Então, será que ele gosta de qual? É uma Eu queria saber... Não pode ter essa curiosidade? Quando eu vi Leão e Oswaldo de Oliveira questionando, né, na cara do Ancelotti. Eu já acho um papelão você assinar esse atestado de inferioridade. Porque, porra, isso mostra um recalque absurdo, na minha opinião. Até porque, cara, vai reclamar como? Se os principais que passaram no Brasil recentemente, tirando, Cuca, Rogério Ceni e Felipe Luiz, foram os estrangeiros. Né? Porque foram até mais que esses três que eu falei. Jorge Jesus foi muito mais que o Felipe Luiz, por exemplo, até agora. Abel Ferreira foi muito mais que o Cuca e que o Rogério Ceni, que foram os outros que eu falei, e que o Felipe Luiz. Arthur Jorge, no Botafogo, também. Esses caras conquistaram Libertadores e Brasileiro, todos eles. Libertadores e Brasileiro. E aí vem uns caras que já estão totalmente fora do mercado e na cara do Ancelotti. Porra, se eu sou o Ancelotti, eu falo ali. O cara teve que manter... Eu falo, meu amigo, ó, deixa eu te falar. Se eu tô aqui é porque eu conquistei isso. Você conquistou? Não. Você conquistou como goleiro, que o Leão como goleiro foi foda. Se eu sou Ancelotti, nessa hora eu peço meu boné e volto pra Europa. Eu falo, eu não vim aqui para aturar esse tipo de coisa, né? Chamava lá o Saúde, para com isso, né? Eu não vim aqui para isso, pô. Mas sério, Mauro? Não tenho mais o que fazer na minha vida, né? O que você achou daquilo ali? Eu acho isso, eu sou Ancelotti, eu peço meu boné, vou embora para casa, fica fazendo o quê aqui, vendo esse teatro de horrores aqui, pô. Foi constrangedor, muito constrangedor. Constrangedor. E, inclusive, alguns técnicos não apoiaram, né? Criticaram a conduta deles. Os próprios treinadores não gostaram, porque foi, de fato, uma coisa indelicada, fora de propósito. Triste, né? E fica ruim para eles também, que aí vai ficar uma coisa, os brasileiros não gostam do cara, não gostam... Então, foi bom alguns falarem, não tem nada a ver com esse negócio aí. Foi o famoso me inclua fora dessa. Os técnicos brasileiros estão reclamando, aí alguns falam, não, eu não. Não me bota nessa palhaçada aí. E o outro, não tem nada com isso. Eu tô fora disso aí. Não, por que eu tô falando sobre isso? Porque o Samir Chaoud, ele falou sobre o assunto, né? E ele disse que não incomodou, duvido que não tenha incomodado o Ancelotti. Isso é uma declaração protocolar, né? Tá ali na fogueira. Até entendo a posição do Cartola aí. Se ele fala, o Ancelotti não gostou, ficou na bronca, é manchete e tal, então ele bota o extintor. Agora, internamente, eu duvido que tenha gostado. Não é possível que ele tenha gostado, achado normal. Mauro, Samir Chaoud, só pra você falar sobre isso, ele disse, conversei com ele, com o Ancelotti. Ele está tranquilo, não afetou o Ancelotti em nada. O que eu quero deixar claro aqui é que a gente não vai permitir qualquer tipo de xenofobia ou discriminação por conta de nacionalidade. A gente vê o profissional pela competência dele. Então a CBF está tranquila em relação a isso e o Ancelotti também. Isso não vai atrapalhar em nada. Com certeza o Ancelotti não ficou muito tranquilo. Eu mesmo pensaria, o que esses caras que não chegam aos pés do que eu fiz no futebol o que pode ter estão falando de mim na minha cara? O Ancelotti não ter levado a sério. Pensando, quem são esses caras aí? De onde que eu vim amarrar meu burro, né, cara? E depois falar, que se dane. Também pode não ter ligado, né? Ele pode simplesmente não ter ligado, não ter levado a sério. Porque foi constrangedor. E ele pode ter pensado a mesma coisa que a gente está dizendo aqui. Ele ter achado, isso é constrangedor, esses caras são sem noção, deixa para lá. E os outros, depois, outros técnicos falaram, não concordo com isso e tal. Eu acho que ele deve ter entendido que foi uma reação muito específica de 2 ali que... Agora, acho que faltou habilidade para quem montou o evento, né? Porque isso aí poderia acontecer, né? Não era algo impossível de se prever. Porque existe uma grande insatisfação de técnicos brasileiros, alguns não se manifestam, outros têm essa iniciativa, com assim, o choque de realidade imposto pelos técnicos estrangeiros, como você citou aí vários exemplos, que chegam aqui, fazem trabalhos melhores, não são todos, claro, tem muitos que fazem trabalhos ruins também, porque assim, o deserto de ideias no futebol brasileiro, em termos de treinadores, faz com que os clubes partam desesperadamente em busca de estrangeiros. Aí tem muita tentativa e erro, muitos técnicos que não são melhores que os daqui, que vêm para cá também, aí dá errado.
Mas os que são bons, o próprio Sampaoli, com todo um cara controverso, mas já fez ótimo trabalho no Santos. Sim. No Flamengo, até o soco na cara do Pedro lá do auxiliar dele, o time estava 20 jogos com uma derrota. O Galo ele ficou em terceiro lugar também. Ficou bem no Atlético Mineiro, terceiro lugar, está numa final, bem ou mal, agora chegou na final. Aos trancos e barrancos, o Atlético está na final da Sul-Americana, pode ser campeão no próximo dia 22. Então, assim, tem outros técnicos que fizeram trabalhos bons, mas mais discretos, digamos assim, sem todo esse sucesso, né? E isso acho que choca os caras, que eles percebem que eles vão ficando para trás, né? Agora, o que eu acho pior disso tudo é quando alguém fala nesse tom de reserva de mercado e um dia, no passado, trabalhou também no exterior. É o caso de ambos, né? Os dois trabalharam lá fora. O Leão, inclusive, saiu do São Paulo em 2005 alegando que ia ajudar um amigo no Japão. Foi treinar um time no Japão. O Oswaldo treinou o Kashima e o Ural Reds. E ganhou títulos lá e tal, foi muito reconhecido, festejado. Então, por que os caras de fora não podem vir para cá se eles trabalharam lá fora? Antes, técnicos brasileiros trabalharam no Oriente Médio durante um bom tempo. O Kuwait contratava muito técnico brasileiro. Kuwait, outro. Mundo árabe, vários. Exato. Na época era o Kuwait. Acho que foi o Parreira, acho que foi o primeiro até que foi. Parreira foi técnico da seleção do Kuwait na Copa de 82. Mas assim, antes até, acho que o primeiro acho que foi ele. Autuori foi no mundo árabe também. Tem uma galera no mundo árabe. Na seleção do Iraque, o Martim Gonçalves, o cara... Filipão no Chelsea, no Uzbequistão. Portugal. Tem muitos. O Brasil já teve técnico no começo dos anos, fim dos anos 50, trabalhando em time grande da Espanha. O Martim Gonçalves, Martim Francisco, para muitos aí, o inventor do 4-2-4, ele saiu daqui para trabalhar em time grande lá na Europa. Até o Joel na África do Sul. E teve Luxemburgo no Real Madrid, teve o Carpegiani no Paraguai, o Valdir Espinosa dirigiu a seleção paraguaia também. Sim. Carille no mundo árabe, recentemente. Então o Cuca teve na China. Na China, vários foram ali quando a China. Felipão foi campeão na China também. Então tem. Aí o Tafarel, ele se posicionou, né, nas redes sociais e viralizou muito. O Tafarel, a gente vai colocar aí na tela, tá? Abrindo aspas pro Tafarel, para essa pancada que ele deu no Leão. Pode colocar aí na tela, Raoninho. Ele disse o seguinte, ó. Bah, Leão, menos. Tu não pode falar nada do Ancelotti. Foi o treinador mais arrogante e prepotente com quem eu trabalhei. Desde que chegou no Galo, tentou me sacanear. Você foi um bom goleiro. Não precisava ter tanta inveja assim de mim. Infelizmente, tenho péssimas lembranças do teu trabalho, menosprezando funcionários e todos que estavam abaixo de ti. Fica quieto um pouco. Olha que porradinha, hein, do Tafarel no Leão. Eu sei que essa parada aí que teve, muita gente teve pancada do Carlinhos Bala pro Oswaldo, outros se manifestaram, vários aí, ex-atletas também, que já tiveram problema. Eu achei uma falta de educação por parte dos dois. As opiniões dele é válida, mas naquele momento ali, publicamente, tudo, então só vale se for escondido? Não, mas era desnecessário aquilo ali. Era desnecessário. E, aliás, essa Copa do Mundo de 26 pode ser a primeira Copa da história em que não terá nenhum treinador brasileiro, que normalmente sempre o da seleção brasileira foi brasileiro e vários outros brasileiros dirigiram seleções estrangeiras em Copa do Mundo, né? O Parreira dirigiu Kuwait, Emirados Árabes, Arábia Saudita, África do Sul. Em 2006 eram 4 brasileiros. O Zico, o Marcos Paquetá na Arábia Saudita. Lá em 98, o René Simões na Jamaica, o Carpegiani no Paraguai. Esse ano, o único que tem alguma chance ainda é o Silvinho, se ele conseguir classificar o Bânia. Que ele deve jogar repescagem ali da Europa. Só se o Silvinho não classificar o Bânia, que não é uma missão fácil, não vai ter o técnico brasileiro na Copa do Mundo pela primeira vez na história. Antigamente tinha um monte. O Tim na Copa de 70, com o Peru, Otto Glória, Portugal, 66. Então, o técnico brasileiro perdeu o mercado com essas últimas gerações aqui. Antigamente tinha. Então, aí que está o negócio. Eles têm que fazer essa autocrítica. Por que o mercado ficou menor? Por que hoje é tão comum o estrangeiro trabalhar aqui? Eu me lembro de em 2017, quando o Flamengo trouxe o Reinaldo Rueda, o Jair Ventura estava esbravejando lá no Rio e tal, com esse discurso xenófobo e tal. Então, ali já era um sinal preocupante.
E até porque aquele movimento do Flamengo naquele momento foi algo meio que de exceção, não era tão comum assim. E de repente todo mundo vai buscar, né, técnicos fora. E o pior é isso, né? Tem técnico de terceiro, quarto escalão vindo para cá e fazendo trabalho melhor que os brasileiros. Por que isso? Quer dizer, então, o que está gerando esse gap? É isso que eles não conseguem identificar. Tá mais fácil ficar com esse monte de bobagem constrangedora, como fizeram na semana passada, do que realmente essas entidades de técnico começarem a fazer essa autocrítica de uma forma mais séria. E eu acho que esse fosso, ele vai ficar cada vez maior. Hoje, se pegar os 10 primeiros do Campeonato Brasileiro, 5 desses times têm técnico estrangeiro. Não é assim por acaso. Você vê, o Vojvoda ficou muito tempo no Fortaleza, agora está no Santos. O Zubel Dias já abriu o mercado brasileiro para ele. Ele quer um andarilho, ele já trabalhou em 8 países. Ele trabalha no São Paulo, ele vai embora. O Inter estava contando com ele, de repente foi contratado pelo Fluminense. E aí quem vai para o Internacional? O Ramon Dias, que é o terceiro clube dele em 2 temporadas, né? 3 temporadas, né? Vasco, Corinthians, agora Inter. Já teve o Aguirre várias vezes. O Aguirre já foi e voltou outras vezes. E o Palermo agora já chegou no Fortaleza. Acho que ele está abrindo o mercado, que o Fortaleza melhorou com ele. O Bruno lembrou bem aí de oportunidades que o Fortaleza poderia estar jogando melhor, o Fortaleza, do que vinha jogando antes. Está sendo um time mais competitivo, poderia estar na situação melhor. E ele pegou num buraco danado o Fortaleza. O Palermo está abrindo o mercado aqui. É um técnico que, se ele seguir bem no Fortaleza, brigar até o final, mesmo que ele siga na segunda divisão ano que vem, uma hora ele vai ser lembrado para um time de Série A, caso o Fortaleza caia. E se ficar na Série A, ele vai seguir o trabalho dele ano que vem. Já treinou o time no Chile, já andou para outros países. O Olímpia. Né? O próprio Olímpia. Sampaoli, o mundo inteiro esquece o Sampaoli. Sempre um time brasileiro pensa no Sampaoli. O quarto trabalho dele aqui. Ele vai para a Europa ou Brasil, né? Foram 2 vezes já. Foi para a Espanha, foi para a França e Brasil. Para a França 2 vezes, né? Olympique de Marseille e Rennes. Então ele foi para o Sevilha, né, 2 vezes, o Olympique de Marseille, Rennes e times brasileiros. Na Argentina ninguém gosta dele. Lá ele nem se pensa nele. E alguns, como é o caso, o Palermo, o cara é um ídolo histórico do Boca. E está trabalhando aqui. O Ramon Dias já foi o melhor técnico argentino. Há uns 11 anos, ele era campeão argentino com o River Plate. Ninguém fala no Ramon lá, na Argentina. O mercado dele é aqui agora. E passou pelo Olímpia agora, recentemente, já meteu o pé rapidamente e voltou para cá. Ele já estava sentindo que ia sentir coisa por aqui, ia rolar coisa por aqui, já saiu fora e logo depois se encaixou no Internacional, né? Começa a receber sondagem, o empresário começa a ser procurado, os caras estão atentos, né? Então esses caras vieram para ficar. Alguém tem dúvida? O Zubel Dias veio para ficar. Ele pode ficar no Fluminense, ele se sair amanhã e tal, alguém, o Zubel Dias, vou lembrar dele. Os nomes desses técnicos já estarão na pauta sempre, para os dirigentes inclusive. Então, ficou ruim para os técnicos brasileiros que não conseguem avançar. Agora, o Rafael Guanais, ninguém está falando mal dele, né? Do trabalho dele, pelo contrário, só elogios, né? Então tem gente boa surgindo também. E quem é bom se garante, cara. O próprio Felipe Luiz, né, Mauro? Tem ali alguns questionamentos, mas o Felipe é ótimo. Tá aí há 1 ano no Flamengo. O Felipe é ótimo. O time do Flamengo joga muito mais esse ano do que jogava no passado. Isso é inegável. Ele já foi campeão, já ganhou títulos. O time está atrás do Palmeiras, do Brasileiro, em número de vitórias. Que, aliás, é um critério que até é curioso, né? Você tem menos vitórias, que você tem menos derrotas também, né? Sim. Ou seja, o time dele perde menos. Enfim, o critério é esse, não estou discutindo o critério. Quer dizer o seguinte, a campanha é muito boa, a pontuação é alta. O time vinha mal na Libertadores, mas conseguiu chegar à final, apesar de trancos e barrancos. Ele ganhou a Copa do Brasil ano passado, foi campeão carioca, ganhou a Supercopa, né, em cima do Botafogo. Ele tem algumas taças já, o trabalho dele é muito bom. Então tem gente boa surgindo também, né? Não se trata de não existir oportunidade. E outra coisa, os técnicos brasileiros podem buscar outros mercados. O Thiago Nunes está lá, foi semifinalista da Libertadores com a LDU. Em determinado momento parecia que ele ia para a final, só que foi atropelado aqui pelo Palmeiras, meteu 3-0 lá. Tem um agora no Nacional de Montevidéu. Assumiu agora, que era auxiliar. E tem o Jardine no México, tem caminhos aí. E outra, né, era oportunidade, né, Bruno, dos brasileiros até agradecerem o Ancelotti. Eles foram na direção contrária. Eles podiam ter falado, pô, é bom ter um treinador como esse cara, que é um dos maiores da história, para incentivar novos técnicos brasileiros, para servir de lição, para poder trazer novos técnicos brasileiros, até para dar palestras para técnicos brasileiros. Sim. Porque, porra, a presença do Ancelotti aqui
ela gera um crescimento pro futebol brasileiro. E aí eles vão na direção contrária, pô. Aproveitar, né, a passagem dele por aqui, não sei se ele vai seguir depois da Copa, o que ele pretende, mas aproveitar que ele está aqui, é um cara importantíssimo, um dos maiores treinadores da história, maior campeão de Champions League, campeão das 5 principais ligas do mundo, é um cara gigantesco. Foi ao evento ali, ele não tinha obrigação nenhuma de estar ali, ele foi, gentilmente, foi lá prestigiar o evento e trataram dessa maneira, né? Então, seria muito bom ter um intercâmbio. Eu acho que alguns estão fazendo, né? Ele fala, às vezes, nas entrevistas de alguns treinadores que ele conversa, ele fala, parece que o Abel Ferreira já conversou com ele, né? Que não é brasileiro, é português. Teve um jornalista que falou que alguns treinadores brasileiros ligaram para ele depois disso que aconteceu. Acho que citaram, não sei, foi uma informação de um jornalista que eu não me lembro quem é, que o Rogério ligou para ele, acho que o Renato também. Mas, enfim, aproveitar que o cara está aqui, é um cara gigantesco, até para o universo de seleções. É um cara fora da curva. Você pegar os técnicos das outras seleções, independente se é bom ou ruim, tem técnicos bons aí, mas de nome esse tamanho, não tem. É ele é o principal técnico, talvez já num novo momento da carreira, talvez ele não volte mais a dirigir um clube no dia a dia ali, como ele estava no Real Madrid até pouco tempo, mas ele, sem dúvida, entre as seleções, ele é o maior treinador de longe, ele é muito maior que qualquer outro treinador hoje que dirige uma seleção. Eu acho que se fizesse, por exemplo, um evento para técnicos de séries A e B, que são os melhores que trabalham aqui, todo mundo iria. Imagina se, por exemplo, o Carpini, o Guanais, não vai querer conversar com ele, ouvir, sei lá, uma palestra, uma conversa com ele. E esse movimento que aconteceu na semana passada, isso aí é coisa de aposentado que não tem mais nada a dar. O técnico que está lá na ativa, enfim, labuta, crescendo, é óbvio que ele vai querer conversar com um técnico 5 vezes ganhador de Champions, né?